Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar aí pra vocês, trazer aí pra vocês um game que eu achava uma merda. Sabe aquele jogo que você olha assim e faz, meu irmão, que jogo ruim do caramba, velho. E de uma hora pra outra eu faço, meu irmão, o jogo é legal, velho. Eu gostei, vou jogar ele até o final. Foi isso aí que aconteceu eu jogando Final Fantasy VIII. A história desse jogo na minha vida foi bastante interessante, porque na época, no final da década de 90, quando ele foi lançado, existia um movimento muito grande nas revistas de games e até entre os amigos sobre o melhor gráfico já visto no PlayStation 1. Tanto o melhor gráfico quanto as melhores computações gráficas da época. E diziam que Final Fantasy VIII ia trazer tudo isso. E eu fiquei bastante interessado porque naquela época a gente queria ver gráficos melhores. E naquela época eu estava acostumado a jogar muito jogo onde a ação e a aventura era constante. Nada algo parado ou com muita conversa. E quando o game saiu, Final Fantasy VIII saiu, eu lembro que um amigo meu pegou ele, comprou o jogo e me chamou para eu ir olhar lá na casa dele. Ó, vem aqui em casa, eu peguei o Final Fantasy VIII, tudinho. O jogo é fantástico, é maravilhoso, os gráficos melhores já vistos, não sei o que. E fez aquela propaganda todinha do game. Que aí eu digo, meu irmão, eu vou lá ver. Quando eu cheguei lá, me deparo com um game com muita conversa e com ação que não era o que eu estava acostumado a ver. A ação do jogo, o personagem ia, atacava e depois esperava uma barrinha encher para poder atacar novamente. E aquilo eu olhei assim e fiz, que merda. Que jogo merda foi o que eu pensei naquela época. Esse game eu confesso que foi um game que abriu minha mente para poder jogar outros games que eu achava ruins. Por que isso? Porque eu achava ele ruim e um amigo meu fez, cara, eu terminei o game. Você joga ele até o final, depois você me diz. E eu aceitei o desafio, peguei o jogo emprestado com ele e fui jogar em casa, né? Eu confesso que as primeiras horas foi bastante entediante, foi horrível. Mas como eu tinha dito a ele que ia terminar o game para poder entregar a ele, eu aceitei o desafio aí e fui jogar o Final Fantasy VIII em casa. Peguei o jogo dele emprestado. E meu amigo, eu vou dizer uma coisa. Eu conheci um dos melhores RPGs que eu já joguei em toda a minha vida. Foi um jogo que me fez abrir a mente para poder conhecer os RPGs. Eu não gostava de jogo estilo RPG de turno. Eu detestava aquilo. Eu via, ficava, né? Final Fantasy VIII era um RPG de turno. Quando eu vi, eu detestei. E aí, o que me fez mudar de ideia na época de começar a gostar desse game foi justamente a história do jogo, a música do game, que era fantástica. Eu me lembro que o tema de Rinoa, eu fiquei bastante tempo com aquele tema na minha mente, com aquela música na minha mente, porque eu curti bastante. E a história também do jogo, né? O jogo parece um pouco complexo, com a história exorbitante, né? Que você não consegue entender direito, porque o cara vai pro espaço e não sei o que. Mas é uma história fácil. Ela é uma história bastante interessante. Conta sobre uma divindade que criou a humanidade e também criou feiticeiras e atribuiu a essas feiticeiras sua magia para que seu poder fosse eternizado. E uma das feiticeiras, ela é presa no espaço por um líder lá, um soldado da Cidis, que era Laguna, o pai de Squall, que é protagonista do game. Ela foi presa por ele e surgiu outra feiticeira. Ela queria dominar o mundo e aí para isso ela precisava tanto da feiticeira que estava trancada, quanto também de uma menina chamada Elona, se eu não me engano, que é para poder ela conseguir conquistar aí o ambiente político que ela vivia. Ela queria dominar tudo. E aí é onde entra Squall, né,
que era um estudante na época, ele era órfão, ele é filho de Laguna. A mãe dele faleceu misteriosamente e Laguna levou ele para um orfanato. Na sua juventude, ele vai para uma escola, que naquela época existiam 3 escolas. Ele vai para Balambi Garden e lá ele começa a ter seu treinamento de soldado e conhece várias pessoas, principalmente sua instrutora, que era Kitts, que segue com ele aí nessa jornada para poder destronar o Timessia. Isso, para mim, a história foi muito envolvente, é uma história bonita, conta até um pouco uma história de amor entre Squall e Rinoa, né? Todo Final Fantasy sempre tem uma história assim, bem legal, com esse ambiente romântico, sabe como é? Assim, meio romântico. Eu gostei pra caramba da história do jogo, eu gostei também do que você poderia fazer no jogo, as GFs que você tem que capturar, que é para poder fazer parte do seu quadro lá de magia. Você consegue invocar a GF, né, e poder ali destruir todos os seus inimigos. Você já começa o game com 2 Guardian Force e uma das primeiras missões é você ir dentro de uma caverna para poder pegar outra Guardian Force. Foi um jogo que realmente fez abrir a minha mente com relação a isso. Com esse jogo, eu aprendi que não existe jogo ruim. Apesar de muitas vezes brincar, eu aprendi com Final Fantasy VIII que não existe jogo ruim. Existem jogos que você não costuma jogar, mas sempre tem aquele, por mais que o jogo seja ruim, que você considera a jogabilidade travada, a história uma bosta, né? Sempre vai ter alguém que gosta daquele game. Isso eu aprendi através de Final Fantasy VIII e por isso que eu queria trazer aí para vocês essa história que eu tive com esse RPG. Ele foi o primeiro RPG de turno que eu terminei. Muita gente faz, Júnior, tu disseste que era o Final Fantasy VII. O Final Fantasy VII foi o primeiro RPG de turno que eu terminei completo. Eu fiz 100% o jogo. Ele não, ele teve algumas GFs que eu perdi, eu não cheguei a levar o nível dos personagens ao nível máximo, mas eu consegui terminar esse game. Então se você não curte RPG, começa a jogar, tenta jogar pelo menos um que não seja tão difícil, né? Principalmente RPG de turno. Foi Final Fantasy VIII que me fez mudar aí o pensamento, começar a jogar os RPGs de turno que eu gostei bastante. Então, é isso aí, galera. Eu agradeço muito aí a todos vocês pela paciência comigo, entendeu? E fui!